A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 9. Sou filho de Deus? Observe que é uma pergunta, né? Será que nós somos filhos de Deus realmente? Existe, assim, às vezes uma discussão sobre se nós somos criaturas ou se nós somos filhos de Deus. Alguns não aceitam ser chamados de criatura, outros acham que realmente todo mundo é filho de Deus. Vamos ver isso um pouquinho na nossa aula de hoje, né? Será que somos criaturas? Será que somos filhos de Deus? Será que todos somos filhos de Deus? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, né? O que é criatura, né? É pessoa ou coisa que resulta de um ato de criação. Então quer dizer, algo que foi criado. E se aí nós pensarmos em Deus, né? Deus é que criou todas as coisas. Ele criou os céus, a terra, a luz, o mar, a vegetação, os animais, o ser humano, que eu deixei aí em letra maiúscula. Enfim, ele criou tudo. Então, tudo é criatura porque tudo foi criado por Deus. Logo, todo ser humano também é criatura de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus porque fomos feitos por Deus. Podemos dizer que todo filho de Deus é criatura, mas nem toda criatura, pensando aqui no ser humano, é filho de Deus. Você deve estar, como assim? Não estou entendendo, né? Então, assim, todo mundo é criatura, né? Mas nem toda criatura é filho de Deus. Ok? Vamos ver. Quando Deus criou Adão e Eva, era tudo perfeito, né? O relacionamento entre Deus e Adão, ali era um relacionamento muito próximo, era como se fosse de um pai e de um filho. Tinha um relacionamento muito bom, era tudo perfeito. Porém, Adão e Eva, eles pecaram, né? E com esse pecado foram expulsos do Jardim do Éden, né? Veio várias consequências. E uma das consequências afeta o quê? O relacionamento do ser humano com Deus. Isso até os dias de hoje. Por quê? Por conta do pecado. O pecado faz o quê? Nos distancia de Deus. Deus, ele continua no mesmo lugar. É nós que nos distanciamos do Senhor, né? Então isso foi afetado. Esse relacionamento semelhante a de um pai ou de um filho foi ficando cada vez mais distante. Porém, né, Deus, no seu infinito amor, fez o quê? Ele enviou a Jesus para quê? Para nos salvar. E com isso abriu a porta, né, para que todos aqueles que crescem no Senhor Jesus fossem feitos o quê? Filhos de Deus. Então, com a vinda do Senhor Jesus, nós entendendo que Ele é o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador, a gente começa a ter essa oportunidade do que? De ser filho de Deus. Vamos ler aqui em João, capítulo 1, do verso 11 ao 13, que nos diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente recebe Jesus, que a gente crê no Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, a gente tem o direito de ser chamado filho de Deus. E isso não foi pela vontade da carne, do sangue, não, mas pela vontade do nosso Deus. Porém, entretanto, né, há algumas exigências a serem cumpridas. Vamos ver. Não é só acreditar em Jesus. Né? Tem muita gente que acredita que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, né? Tem gente que acredita, mas não é só isso, não é só acreditar, não é só falar que segue a Jesus, não é só de boca, mas tem que ser de coração e de ação. Nós devemos ter comunhão, nós devemos ter amor, nós devemos obedecer os seus mandamentos, praticar todas essas coisas, para quê? Para ser realmente um verdadeiro filho de Deus. Olha só, em 1 João, capítulo 5, do 1 ao 3, nos diz assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. Ou seja, temos que crer no Senhor Jesus, temos que amar, temos que obedecer os seus mandamentos, acreditar e obedecer os seus mandamentos. Isso vai nos tornar o quê? O filho de Deus. Os filhos de Deus vencem o mundo, né? Para vencer o mundo, é necessário ser filho de Deus. Se você não for filho de Deus, você não consegue vencer o mundo. Vamos lá. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé.
Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Está lá na primeira carta de João, capítulo 5, do verso 4 ao 5. Então, precisamos ser filhos de Deus para que possamos vencer o mundo, né? E sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Então, quer dizer, se nós somos nascidos de Deus, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo aqui que está dizendo, ele vai o que? Nos proteger, nos guardar, né? A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor e ao derredor do inimigo, tentando o quê? Achar uma brecha para nos atacar, mas o Senhor acampa teus anjos, o Jesus está conosco, e aí o inimigo não tem como, e a gente consegue vencer o quê? O mundo maligno, amém? E quando nos tornamos filhos de Deus, temos que renunciar. Aí a gente colocou algumas coisas aqui de acordo com a revista, né? Os vícios, os palavrões, a rebeldia, essas são coisas do mundo. Isso não combina com o Filho de Deus. Aí você pode falar assim, irmã Renata, eu não tenho vício. Eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, eu não tenho vício nenhum. Será que não tem mesmo? Para e pensa um pouquinho na sua vida. Não estou afirmando, estou pedindo para o quê? Para você pensar. Será que às vezes quando você senta na frente de um videogame, você fica ali vidrado, né? Você quer jogar todo dia, toda hora, você sai da escola já pensando em jogar, ou você está no culto e você já quer chegar em casa para jogar o videogame, ou às vezes nem vai para o culto porque estava jogando. Isso é o quê? Um vício, né? Redes sociais, toda hora tá lá no WhatsApp, toda hora lá tá no Insta, tá no Face, tá lá, de uma forma geral nas redes sociais, toda hora postando, vendo alguma coisa, você não larga o celular, você tá o quê? Viciado naquilo, né? E outros vícios que possam existir, mas então toma cuidado, né? Vício não combina com os filhos de Deus. Palavrões, né? Palavras torpes. Ah, mas Renata, é pecado, por exemplo, falar gíria? Às vezes, dependendo da gíria, às vezes é alguma coisa que está no momento, não é pecado, a gente tem que analisar, né? Mas palavrão, olha, crente falando palavrão, isso não combina, isso não dá, Deus não se agrada disso. Filho de Deus não fala palavrão. Eu sei que o mundo que nós vivemos, eu, por exemplo, onde eu trabalho, às vezes as pessoas falam palavrão, elas nem percebem. Já virou tão normal no vocabulário delas que elas acabam falando. Alguns ainda falam, ah, desculpa, Renata, eu sei que você não gosta, ah, perdão, ou tenta se controlar, mas tem pessoas em reunião, numa conversa, mas nós não, nós devemos o quê? Vigiar a todo momento, né? Eu sempre brinco assim, às vezes a gente bate o dedinho em algum lugar, pessoas do mundo soltam palavrão. Nós temos que falar assim, glória a Deus, aleluia, Senhor me cura, Senhor tem misericórdia, que dor. Mas a gente não pode falar palavrão de forma alguma, né? E rebeldia, nós não podemos ser rebeldes, isso também não combina com os filhos de Deus. Eu sei que às vezes, né, principalmente no momento aí da adolescência, é difícil ser compreendido, alguns até os chamam, né, de aborrecente. Eu não gosto desse termo, eu sei que entristece também os adolescentes, mas assim, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente fala muito do adolescente em relação à rebeldia, porque é difícil de aceitar algumas coisas, é difícil deles serem compreendidos, mas nós também, como adultos, temos que tomar cuidado. Às vezes os pais, né, os irmãos da igreja, de casa, às vezes tem umas atitudes de rebeldia, né? O pastor pede para fazer alguma coisa e não faz cara feia, quer sair da igreja, Deus fala alguma coisa para fazer, não quer fazer. Então, muito cuidado, que isso não combina com o Filho de Deus. Vamos lá. Os filhos de Deus são pacificadores. Os filhos de Deus não promovem guerra, não se alegram com a violência, nem tratam mal as pessoas. Antes, sempre buscam a paz, procuram apaziguar conflitos, né? Tem um versículo que diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ah, irmã Renata, eu não brigo, eu não saio, né, na pancadaria com ninguém, nunca. Ok, mas será que você fica, né, provocando as pessoas? Será que você não faz o bate-boca com as pessoas? Será que em casa, com os irmãos, né, às vezes não inventa alguma coisa, não exagera, né, em alguma coisa para ter briga entre irmãos, briga na igreja? Então, presta atenção na escola. Hoje em dia a gente vê violência mesmo na escola, briga de bater mesmo em professor, entre os alunos. Então, muito cuidado com isso. Deus não se agrada, né? Quando a Bíblia fala assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Existem situações que a gente vai ficar muito bravo, vai ficar irado, mas a gente não pode pecar. A gente não vai poder falar palavrão,
temos que prestar atenção naquilo que nós estamos dizendo para não ofender as outras pessoas e de hipótese alguma nós podemos sair na pancada, né? Dar murro, soco, nada disso, tapa, puxar cabelo, nada disso. Deus não se agrada. E aqui é muito claro, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Viu como não basta só acreditar no Senhor Jesus? Esse é o primeiro passo, mas tem muita coisa que a gente tem que fazer. Vamos lá. Fomos adotados, né? A adoção é quando um casal registra uma criança, um adolescente para ser seu filho, mesmo que tenha nascido de outra família. O filho adotivo passa a ser herdeiro de todos os bens de seus pais adotivos, como tem todos os filhos biológicos. Aí você fala, irmã Renata, o que tem a ver com isso, né? Vamos ver aqui, né? Sendo filhos adotivos de Deus, passamos a ter o direito à herança de Deus. Então nós somos o quê? Co-herdeiros com Cristo. Como Deus nos adotou como seu filho, nós éramos criatura, estávamos afastados, por intermédio de Jesus, o Senhor, nosso Pai, né, nos aceitou como filhos. E agora nós somos herdeiros também. Olha só, está lá em Romanos, capítulo 8, do verso 17 ao 18. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Aparentemente, parece que aqui nessa terra, neste mundo, a gente sofre muito, né? Que é muito complicado. Mas olha, quando você vê todo esse problema, lembra lá do que está esperando, né? Do que tem lá no céu te esperando ali, que você vai ver a face do Senhor Jesus, que você vai estar num lugar que não tem tristeza, que não tem dor, que não tem choro, tem nada disso. É isso que nós vamos herdar, a vida eterna. Você não vai sofrer mais, você não vai envelhecer, não vai ter morte, não vai ter nada disso. Vai ter só o que? Vida, alegria, felicidade, sabe, de estar com o Senhor. Isso que... Então pare e pensa. Quando você ficar bravo, quando você fala assim, não quero mais fazer isso, eu vou desistir, é muito difícil me tornar um filho de Deus, pense nessas bênçãos, pense nessas coisas que você vai poder viver. Amém? Os filhos de Deus herdam também o Espírito Santo em suas vidas. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo. Então nós também temos direito ao quê? Ao Espírito Santo de Deus, que nos consola, que intercede por nós, que está ali a todo momento nos guiando, nos orientando, nos consolando, não é verdade? Então vale a pena servir ao Senhor, vale a pena nos esforçarmos, né? E sermos fiéis e filhos de Deus. Precisamos ser obedientes e fiéis, eu acabei de falar. A obediência a Deus é muito mais importante do que muitas coisas que se fazem na igreja. De nada adianta ser um bom cantor, músico ou pregador se não obedece à palavra de Deus. Aí você pode falar assim, irmã Renata, existe alguém que prega, que canta lá na igreja e não obedece à palavra de Deus? Infelizmente tem. Lembra que nós falamos na aula passada da igreja visível e da igreja invisível? Na igreja visível, aquela que nós vemos, mas nós não sabemos quem é salvo ou não, infelizmente tem pessoas que fazem isso. Mas lá no livro de Samuel, primeiro livro, né, capítulo 15, verso 22, diz assim, Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro, né, que naquela época eles ofereciam os animais, né, em holocausto, como sacrifício ao Senhor. Hoje, nosso sacrifício é o quê? É adoração, é o louvor. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Não adianta eu estar lá louvando, a gente está fazendo um monte de coisa para o Senhor, entre aspas, né, para o Senhor, porque o nosso coração não está puro, porque a gente está fazendo para se aparecer, ou tá, sei lá o que está fazendo, mas não está obedecendo a palavra dele. E o Senhor fala, olha, obedeça, se você me obedecer, se você obedecer os meus mandamentos, já é tudo que eu preciso que você faça, obedecer os mandamentos. Amém? Vamos lá. E aí, chegando ao final, a conclusão, né? A obediência a Deus, além de ser uma demonstração de amor e temor para com o Criador, é também uma forma de testemunhar às pessoas que existe um Deus bondoso que nos permite chamá-lo de
Pai, que nos torna o quê? Filho dele. Então, a lição de hoje aqui, quero que você grave, que nós, para sermos filhos de Deus, nós temos que crer no Senhor Jesus. Crer sim que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu e ressuscitou. E também ser obediente, seguir os seus mandamentos, renunciar à nossa vida e segui-lo. E vale a pena, vale muito a pena fazer todas essas coisas. Amém? Que Deus os abençoe e uma ótima semana.